Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar da quinta vitória do Futebol Clube do Porto no campeonato em 5 jogos. Vamos também falar da sexta-feira branca do Estádio da Luz. E pelo meio vamos ter alguns apontamentos de humor da sempre bem disposta comunicação social portuguesa. Vamos começar então por falar daquilo que mais prazer nos dá a todos: ver o Futebol Clube do Porto vencer. A equipa de Sérgio Conceição está a ter um início de campeonato bastante prometedor. 5 jogos, 5 vitórias, 12 golos marcados, nenhum golo sofrido. Desta feita, 3-0 ao Desportivo de Chaves, num jogo onde voltamos a não sofrer golos, num jogo onde cada um dos avançados marcou um golo: Marega, Soares e Aboubakar. E mais uma vez um jogo onde tivemos um Estádio do Dragão praticamente cheio. Tem sido uma constante este apoio à equipa, tem sido uma constante esta verdadeira simbiose adeptos-equipa, e é isso que nós pretendemos que aconteça já no próximo jogo da Liga dos Campeões em casa frente ao Besiktas e no próximo domingo em Vila do Conde, num jogo seguramente importante e num jogo onde seguramente o Futebol Clube do Porto vai querer vencer, vai querer fazer uma boa exibição e vai querer colocar mais uma vez um sorriso nos lábios de todos os portistas. O jogo ficou marcado por um acontecimento absolutamente estonteante. Foi finalmente marcado um penalti a favor do Futebol Clube do Porto. À quinta jornada, depois de 4 penaltis não assinalados em cada uma das 4 jornadas anteriores, finalmente o Futebol Clube do Porto teve um lance que foi ajuizado como grande penalidade dentro da área do adversário. Mas não estava fácil. Rui Oliveira, o árbitro de Matosinhos, conhecido pela sua preferência clubística, não assinalou grande penalidade de imediato e, pelo menos, segundo aquilo que pareceu a quem estava no estádio, foi o fiscal de linha que, após indicação, levou a que Rui Oliveira assinalasse a marca da grande penalidade. É lógico que a comunicação social não fez grande relevo às marcas e aos registros bastante positivos que o Futebol Clube do Porto teve neste jogo, como referimos há pouco, os 3 avançados a marcarem, os 12 golos marcados, os 0 golos sofridos, mas naturalmente aquilo que foi o grande relevo, o grande sublinhado da comunicação social, teve única e exclusivamente a ver com as dificuldades que o Futebol Clube do Porto sentiu para levar de vencido os Chaves, quase que parecendo que um resultado de 3-0 é mais apertado do que um resultado de 2-1. Aquilo que nós já estávamos a prever eram dificuldades. Ainda nos recordávamos da época passada em que vencemos os Chaves 2-1 no jogo realizado no Estádio do Dragão, aí com uma arbitragem fantástica de Vasco Santos, que entre outras coisas anulou um golo limpo a André Silva e esqueceu-se de assinalar uma grande penalidade sobre Maxi Pereira. Mas sabendo nós que os Chaves tinham uma boa equipa, as dificuldades já eram mais do que esperadas. Agora, quando temos equipas de arbitragem que persistem em enervar a nossa equipa, naturalmente que as dificuldades saem ainda mais reforçadas. A verdade é que tivemos, no dia seguinte, o Jornal A Bola com mais um registro extraordinário. Escreveu o Jornal A Bola que Maxi Pereira cada vez com menos espaço. Bom, o Jornal A Bola que não se apercebeu que os 3 avançados do Futebol Clube do Porto marcaram golos. O Jornal A Bola que não se apercebeu de mais uma enchente no Estádio do Dragão, recordou isso sim que Maxi Pereira tem tido pouco tempo de jogo. Aquilo que achamos extraordinário são estes registros que o Jornal da Travessa da Queimada persiste em fazer relativamente aos jogadores do Futebol Clube do Porto, omitindo registros similares de jogadores do Sport Lisboa e Benfica. O uruguaio, que tinha disputado uma partida da sua seleção ainda recentemente, não jogou por opção técnica. É verdade. Neste campeonato foi titular no jogo em casa frente ao Moreirense e jogou os 90 minutos. Mas será que estamos esquecidos, por exemplo, daquilo que tem jogado Rafa Silva? Será que estamos esquecidos que o senhor 16 milhões e meio, que levou ao êxtase a comunicação social deste país pelo facto do jogador, no ano passado, alegadamente ter sido roubado ao Futebol Clube do Porto por parte do Benfica, não tem tido vida difícil? Não tem tido cada vez menos espaço para jogar, tendo em conta que as apostas têm sido Sálvio e Sérvio e agora que tem aparecido também Zivkovic? Rafa Silva foi titular em Vila do Conde,
onde foi substituído aos 79 minutos. Para além disso, foi suplente utilizado no jogo em Chaves, tendo entrado aos 69 minutos. Ou seja, o senhor 16 milhões e meio tem neste momento menos de 100 minutos de utilização. Ou seja, tem basicamente a mesma utilização de Maxi Pereira. No entanto, o jornal A Bola vem criar fatores de instabilidade, dado que Maxi Pereira tem cada vez menos espaço, mas relativamente ao senhor 16 milhões e meio, continua em omissão. Meus caros, são estas tentativas de destabilização que nós temos que estar atentos. E é esta azia que as nossas 5 vitórias provoca nos nossos adversários. E como rosto principal dos nossos adversários temos não só os meios de comunicação sociais oficiais do Benfica, como também os oficiosos. E os oficiosos têm a bola à cabeça de todos eles. Como diria o outro, isto é uma vergonha, mas os senhores do Benfica já perderam a vergonha, os senhores da bola já perderam a vergonha. Passemos então para a sexta-feira branca do Estádio da Luz, no jogo com o Portimonense. E atenção, sexta-feira branca não tem nada a ver com a Porta 18. Tem única e exclusivamente a ver com as lavagens, com as verdadeiras lavagens que existiram à volta desta vitória do Benfica de 2-1 sobre o Portimonense. O jogo ficou marcado por decisões erradas, sublinho, por decisões erradas da equipe de arbitragem constituída por Gonçalo Martins de Vila Real, com a ajuda do vídeo-árbitro Fábio Veríssimo, aquele que em 5 jogos foi pela 3ª vez indicado como vídeo-árbitro de jogos do Benfica. Comecemos pelo mergulho de Sálvio, que levou a que aos 59 minutos fosse assinalada uma grande penalidade contra o Portimonense. Simultaneamente, o jogador do Portimonense foi expulso e, portanto, o Benfica jogou a última meia hora em superioridade numérica. Como diria o nosso saudoso Pôncio Monteiro, é tudo uma questão de intensidade. E desta vez, não é uma questão de intensidade no contacto, porque esse todos nós percebemos que não existiu. Se calhar foi a intensidade das réplicas do sismo do México que se fizeram sentir ali para os lados do Estádio da Luz e que levaram a que Sálvio fosse dando sequência aos mergulhos já históricos de jogadores do Benfica e que levam a que os árbitros marquem grandes penalidades. Agora, aquilo que ficamos surpreendidos é com o facto de estarem a ser divulgadas algumas gravações de diálogos do vídeo-árbitro com o árbitro principal e esta gravação não ter sido divulgada. Eu gostava imenso de saber o que é que Fábio Veríssimo disse ao árbitro Gonçalo Martins relativamente à grande penalidade assinalada a favor do Benfica. É que, das duas uma, ou Fábio Veríssimo não teve qualquer espécie de dúvida na marcação da mesma, ou então, mesmo que tivesse uma pequena dúvida, deveria ter pedido ao árbitro Gonçalo Martins para ir ver as imagens. Pelos vistos, quer o homem de Vila Real, quer Fábio Veríssimo, não tiveram dúvidas e assinalou-se mais uma grande penalidade a favor do Benfica no Estádio da Luz para que o Benfica pudesse ir dando a volta ao resultado. Agora, aquilo que também não é menos surpreendente é que o jogo tenha ido decorrendo, e quando aos 78 minutos foi o golo de André Almeida, num verdadeiro chouriço, o qual o jornal A Bola quer promover a Prémio Puskás, a verdade é que o Benfica passou para a frente, mas ainda muita coisa poderia acontecer. Mas relativamente a este Prémio Puskás, eu gostava só de sublinhar uma coisa. Coitado do húngaro, que seguramente tem estado a andar às voltas. Mal o homem sabia que agora ia estar, depois de falecido, associado ao negócio dos enchidos, pois querer promover o golo de André Almeida a lance intencional só por má fé. Curioso é que a comunicação social, logo a seguir, quis ser muito rápida a comparar esse lance com um golo marcado por Harry Kane, do Tottenham, no dia absolutamente seguinte. O problema é que Harry Kane foi intelectualmente honesto e disse que tinha marcado o golo sem querer. Chegados aos 89 minutos, tivemos mais um momento épico ocorrido no Estádio da Luz. O vídeo-árbitro Fábio Veríssimo, que na primeira jornada tinha mandado anular um golo ao Sporting Clube de Braga, desta vez voltou a mandar anular um golo ao adversário do Benfica, neste caso o Portimonense. Na primeira jornada, mesmo sem linha, Fábio Veríssimo teve a certeza absoluta de que Ricardo Horta estava fora de jogo. Desta vez, teve a ajuda de uma linha na diagonal para poder tomar uma decisão.
E digo que teve a ajuda da linha porque seguramente que ninguém acredita que Fábio Veríssimo não tenha recorrido a esse tipo de imagem, pois sem aquela linha na diagonal seria absolutamente impossível de perceber que o jogador do Portimonense no início da jogada estava em fora de jogo. Ora, não tendo o vídeo-árbitro acesso a essas imagens, qual é a imagem que Fábio Veríssimo teve acesso para tomar esta decisão? É que relativamente à linha, meus caros amigos, a única coisa que eu tenho a dizer é que é uma falácia. E é uma falácia, aliás, como já se pôde ver, com várias montagens, ou vários estudos que já foram feitos neste caso, em que se vê claramente que a linha estava na diagonal e não estava paralela à linha da grande área. E, portanto, não existia fora de jogo. O Benfica teve uma grande penalidade mal assinalada a seu favor. O Benfica teve um gol do seu adversário anulado injustamente e foram, no mínimo, mais 2 pontos que o Benfica contou na tabela classificativa e que não deveria ter tido. Mas a pérola da noite estava guardada para, como tinha que ser, António Rola. António Rola referenciou que o jovem árbitro foi uma agradável surpresa. Com isto, ficamos a perceber que o Sport Lisboa e Benfica ainda não concedeu uma caixa de correio, neste caso, uma caixa de mail, para António Rola, pois seguramente, se assim tivesse acontecido, António Rola já sabia que Gonçalo Martins não era uma surpresa, mas sim uma certeza da arbitragem portuguesa. Nos dias seguintes, claro que tivemos os jornais, tivemos os pivôs da televisão, tivemos os comentadores supostamente independentes a fazer uma verdadeira lavagem a esta vitória do Benfica e a fazer de conta que a vitória do Benfica tinha sido justa, quando a mesma foi, repito, uma falácia e uma vergonha. Meus caros, nós temos que perceber que estamos a voltar aos anos 90. Voltamos aos anos 90, em que temos uma comunicação social unida contra nós. Voltamos a ter tudo e todos contra nós. Voltamos a ter os nossos adversários desavergonhadamente a fazerem programas contra nós. Desta vez, não temos os donos da bola, mas temos muitos donos das televisões a gozarem e a utilizarem esse meio de comunicação social para uma campanha vergonhosa contra o Futebol Clube do Porto. Só antes de terminar, 2 pequenas notas relativamente à entrevista de Luís Bernardo ao Jornal Record. E só 2 notas porque, naturalmente, o meu fígado não me permite fazer muito mais comentários sobre aquilo que o diretor de comunicação social, o diretor de comunicação do Benfica vem a fazer ao longo destes últimos tempos. Estranhamos, por um lado, o momento da entrevista porque não era o Benfica que tinha o discurso da indústria do futebol, de que tudo está bem, de que temos um país campeão europeu, de que temos um país com estádios modernos. Não é este o discurso do Benfica, de que tudo está bem, de que temos uma nova geração de árbitros? Temos esse discurso. O Benfica tem esse discurso, mas é quando está em primeiro lugar. Quando não está, recorre a todos os meios para poder condicionar os árbitros, para poder coagir os árbitros e para poder ter benefícios dessa mesma pressão. O Benfica não quer saber da indústria de futebol para nada, o Benfica quer ganhar recorrendo seja a que meios for. Uma segunda nota para dizer que eu sei que o Luís Bernardo não está muito habituado a falar em público. Luís Bernardo tem a cartilha feita por Carlos Janela em plena ação e, portanto, tem todos os papagaios e todos os cartilhados a falarem a uma só voz. Mas convinha que não dissesse o contrário daquilo que vem na cartilha. Diz Luís Bernardo que Bruno Carvalho é um vassalo de Pinto da Costa. Estaria eu com falhas de memória, muito habituais nos cartilhados, ou ainda recentemente um funcionário do Benfica, responsável do site, disse que seria melhor que existisse uma nova reunião no Hotel Altis entre Porto e Sporting porque já estavam a existir divergências. Então existem divergências ou Bruno Carvalho é um vassalo de Pinto da Costa? Meus caros, isto é ridículo. É ridículo e pior do que ser ridículo é esta tentativa de com papas e bolos se comerem os tolos. Mas os tolos não moram aqui. Os tolos não moram no Futebol Clube do Porto e nós não vamos deixar que esses senhores nos tentem passar de dragões a andrades. Meus caros, é com esta firmeza,
É com este empenho e com estes olhos bem abertos que nós vamos continuar a defender o Futebol Clube do Porto e não vamos permitir que esta gente nos atire areia para os olhos. Continuem desse lado, continuem a partilhar o conteúdo que aqui vai sendo divulgado e continuem a apoiar o Futebol Clube do Porto. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto!